parte anterior eu expliquei como a gente entende aquele gráfico, e agora eu vou ler as questões 6, 7 e 8. E tentar dar uma ajuda na resolução. Então, vamos lá. O gráfico que a gente precisa utilizar. E a pergunta 6. Em qual dos dois, saiu errado, né? São 3 casos. Em qual dos 3 casos, roxo, vermelho ou azul, o número de infectados atinge o maior valor em menos tempo? Então, qual desses 3 cenários vai ter muitas pessoas infectadas em pouco tempo? E nesse caso, nesse cenário, que tem muita gente infectada em pouco tempo, vai haver leitos para todos? Essa é a pergunta 6. Aí você olha o gráfico e fala, é o caso tal. Porque são muitas pessoas infectadas e isso sobrepassa ou não o sistema de saúde, a capacidade do sistema de saúde. Ok, pergunta 7. De acordo com a figura 6, que é essa do gráfico, o que pode acontecer com o número de infectados caso o distanciamento seja retirado antes do controle da epidemia? Então, desses 3 cenários, qual que era aquele que você tem as medidas de distanciamento e depois você tira elas antes da hora? Aí, pensando nesse gráfico, nessa situação, que é uma das 3 que está no gráfico, o que acontece depois que os números de infectados começam a subir, você toma as medidas, o número de infectados cai, o que acontece depois se você tira antes da hora? Essa é a pergunta 7. E aí, por fim, a pergunta 8 é a seguinte. Qual a importância de ganhar tempo, evitando um alto número de casos em pouco tempo? Então, por que é importante a gente não abrir a porteira e deixar todo mundo circular? E, consequentemente, o vírus circular muito na população? Por que é importante a gente tentar conter a circulação do vírus e evitar alguns problemas, né? Para ajudar, eu coloquei uma manchete, porque é importante a gente ganhar tempo. Rio de Janeiro corre contra o tempo para a construção de hospitais de campanha. Então, muitos estados têm construindo hospitais a mais, que vão ser utilizados estritamente para pandemia, e depois vão ser desativados. Por quê? O número de leitos ele não é suficiente para todo mundo, né? Eu separei aqui algumas notícias. Por que o número de leitos não é suficiente para todo mundo? Porque a gente tem que pensar em uma coisa. O número de leitos é limitado. E ele não vai ser totalmente destinado somente para os pacientes com coronavírus. Esses dados aqui, são dados do governo do Rio Grande do Sul. Ele mostra o seguinte, que lá no Rio Grande do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, você tem 1.049 pacientes que estão em UTI e não são de Covid. Esses 1.000, então são várias causas, sei lá, ataque cardíaco, complicação no parto, caiu de moto. Eles são 83%, eles são 83% dos leitos ocupados. Então imagina, você já tem quase 85% dos leitos estão ocupados por pacientes que não têm Covid. O que vai acontecer se você abarrotar o hospital com um monte de gente com coronavírus? Essa é a questão. Isso tem acontecido em alguns estados. Eu peguei uma outra reportagem. A manchete é o seguinte. 4 estados e 8 capitais têm 90% das UTIs ocupadas para a Covid-19 ocupadas. Então você começa a ver o seguinte cenário. Os leitos ficam ocupados com pessoas que não têm Covid. Você começa a encher um monte de gente com Covid. Você abre os hospitais de campanha. Só que mesmo assim eles não dão conta. A questão é, abrir hospitais de campanha é uma coisa importantíssima. Só que se você não diminuir o número de pessoas infectadas, não existe hospitais de campanha que vão dar conta da situação. Isso gera um outro problema. Vamos supor que a gente consiga abrir todos os hospitais de campanha que a gente precisa. Mesmo assim, você vai precisar, cada hospital de campanha são uma centena de funcionários de uma equipe para cuidar daquelas pessoas. Essas centenas de funcionários vão precisar de equipamentos, vão precisar de respiradores, de equipamentos de proteção. E esses equipamentos estão em falta no mundo inteiro. Então, agora o que você vê é um outro problema. É a própria equipe de saúde que está sendo infectada, né?
Então, voltando para a questão, para a gente não perder o foco. Por que é importante você ganhar tempo e evitar com que todo mundo chegue ao hospital ao mesmo tempo? Pensa no que a gente falou, pensa nessa manchete e tenta redigir uma resposta. Eu vou estar disponível, eu tenho um perfil do Facebook, para quem não sabe, eu posso depois adicionar aqui. E eu também estou nos grupos de WhatsApp. Nos grupos que eu não tiver, vocês podem enviar as perguntas e os professores vão repassar para mim. Agora eu vou encerrar a transmissão. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato.